Mais de 26 milhões de argentinos foram às urnas neste domingo para escolher o novo presidente do país. Depois de uma disputa polarizada e muito acirrada, venceu o candidato da oposição e ultraliberal Javier Milei, com 12 pontos percentuais a mais que o candidato peronista Sérgio Massa. Javier Milei recebeu quase 14 milhões e meio de votos válidos contra 11 milhões e meio de Sérgio Massa. Em percentuais, Milei teve 55,69% dos votos e Massa 44,30%. Logo após a confirmação da vitória, milhares de pessoas invadiram as ruas de Buenos Aires para comemorar. Javier Milei tem 53 anos, é formado em economia, foi professor e na política foi eleito deputado federal depois de se destacar nas redes sociais, criticando o sistema político e econômico do país. Entre suas promessas de campanha, duas bem polêmicas: dolarizar a economia e acabar com o Banco Central. Ele promete também um forte corte nos gastos públicos e reduzir subsídios no país. Como seu partido tem apenas 3 cadeiras no Congresso, ele vai precisar do apoio de 2 importantes cabos eleitorais dessa vitória. A candidata Patrícia Bullrich, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno com quase 24% dos votos, e do ex-presidente Maurício Macri. O maior desafio, sem dúvida, será recuperar a economia da Argentina, que acumula uma inflação de quase 143% nos últimos 12 meses e que reflete no poder aquisitivo da população. Mais de 40% dos argentinos estão abaixo da linha de pobreza. Durante a campanha, Milei chegou a fazer duras críticas ao presidente Lula e diz também que cortaria relações com o Brasil e a China. Já no último debate, ele negou que romperia com esses dois países, mas que as relações comerciais teriam que ser feitas pelo setor privado e não pelo governo. Pelas redes sociais, Lula, sem citar Milei, parabenizou o processo democrático na Argentina. Abre aspas. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica. Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos. Fecha aspas. A posse de Milei está marcada para o dia 10 de dezembro. Até lá, o povo argentino vai ter mais pistas sobre o futuro do governo Milei, o que ele vai adotar de fato e o que ficará apenas como promessa de campanha. Pois é, esse é um tema muito relevante para o nosso agro, porque a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, só atrás dos Estados Unidos e da China. E aqui na América do Sul, os argentinos são os nossos maiores parceiros comerciais. Lá como aqui, né, um presidente não manda sem o aval do Congresso Nacional. E o Milei tem só 3 cadeiras, me parece, lá no Congresso. Vai contar muito com o apoio do ex-presidente Macri e também da Patrícia Bullrich, que foi terceira colocada no primeiro turno. Você acredita que ele vai ter maioria para votar essas propostas, algumas até meio ousadas, hein, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petren. Boa noite a todos. Eu começaria dizendo que gostaria que ele tivesse esse apoio, né? Porque eu acho que a Argentina está há 40 anos, né, na mão dos peronistas, e é um país que praticamente quebrou, né? Ele vive uma situação muito complicada. A eleição de Milei, ela se deu exatamente porque ele tenta provocar uma ruptura, né? Uma disrupção no sistema, e isso, sem dúvida nenhuma, agradou o povo argentino, porque o povo argentino não aguenta mais a situação econômica como ela está. E isso gerou uma expectativa muito forte, né, no povo argentino, que o elegeu. Para você ter uma noção, ele venceu em 23 estados, né, de 25 províncias hoje a Argentina. Portanto, De forma que ele vai, sem dúvida nenhuma, ter uma dificuldade muito grande para governar, né, porque a gente sabe que peronistas vão colocar
restrições à sua política que ele deseja tomar para colocar a economia da Argentina nos eixos. Eu tenho uma preocupação muito grande que isso possa levar a uma perda muito grande da sua popularidade, em decorrência de que há uma esperança do povo argentino de que essa inflação de 140% ela diminua rapidamente e melhore a vida dos brasileiros. Nós vamos ouvir agora dos argentinos, perdão, nós vamos ouvir já o processo Grise. É praticamente impossível ele colocar essa inflação de forma a ter compatibilidade com a expectativa dos argentinos. Então, ele vai ter dificuldade, Petra, eu não vou aqui me alongar muito, né? Ele não tem maioria no Congresso. Essa história dele, eu não quero papo com com o Brasil, não quero papo com a China, isso é bobagem. Ele vai conversar, não tenha dúvida, não vai ser com beijinhos, né? Fazer uma brincadeira, mas ele vai ter que negociar com o Brasil, que é um grande parceiro comercial da Argentina. Ele vai ter que negociar com a China, que hoje tem grande financiamento na Argentina. Então, portanto, o que nós temos, Patrick, que torcer é para que o governo de Milei dê certo em prol do povo argentino, que passa por uma situação muito difícil e, politicamente, ele vai ter dificuldade, dado o seu projeto de governo, que, evidentemente, tem que passar tudo no Congresso. Ele, não tendo maioria, não tem o apoio dos governadores, terá dificuldade. Mas vamos torcer para que dê certo, porque eu acho que a Argentina merece entrar num caminho de crescimento, desenvolvimento e diminuição da pobreza. Pedro. Antes de a gente voltar com o Celso Grise, Daúde, eu queria saber qual foi a sua análise em relação à posição institucional do Lula, né? Sendo bastante polido aí, parabenizando o processo eleitoral na Argentina. Não citou o Milei, é verdade, né? Mas foi uma posição bem institucional. Em contrapartida, né, o Milei chamou na campanha o Lula de ladrão, corrupto, enfim. Você acha que quando se trata de relações comerciais, pragmatismo na veia, quando entra dinheiro na parada, Daúde? Claro, eu acho que o presidente Lula, ele fez um comunicado onde ele não cita, parabeniza os argentinos pela eleição, mas não cita Milei. Por outro lado, agora está a dificuldade aí se Lula vai ou não na posse de Milei, caso venha a ser convidado. Mas tudo indica que ele não irá. Já está falando que possivelmente vai colocar um representante, né, para ir à posse do presidente da Argentina. Você sabe que... Não vai ser o Bolsonaro, não, né? O representante do Lula. Não vai ser o Bolsonaro, o representante do Lula, não, né? Mas aí é o que eu ia chegar. O Milei ele convidou o Bolsonaro, já está organizando uma comitiva, vai o Bolsonaro, o Eduardo, Valdemar Costa Neto, a Michele e mais alguns deputados que o acompanharão nessa representação aí, que ele foi convidado, evidentemente, eu acho que ele vai, né? E eu tenho certeza que o Lula não vai, né? E acho que nem o Alckmin vai lá um representante do Itamaraty, o que infelizmente não deveria ser assim. Exatamente. O argentino tem uma tradição, né? Normalmente não sempre, quando há eleição num desses países, o primeiro estado é o país que ou um ou outro tem sempre a visita do presidente desses países. Mas, Petri, vamos pensar o seguinte, né? O mundo está muito complicado, a pobreza está muito grande, né? Tanto no Brasil quanto na Argentina. Não é hora vamos deixar de lado, né, essas diferenças. É difícil. Tenho certeza, não é a direita que elegeu Milei. O que elegeu Milei foi a insatisfação do povo argentino. Daúde, eu preciso encerrar contigo, Daúde. O peronismo. Então, eu acho que tem que avaliar bem, governo é governo, eleição é separar bem isso. Obrigado, Daúde, obrigado. Professor, a pergunta é a seguinte: é viável economicamente dolarizar a economia
e acabar com o Banco Central, ou isso não deu certo em nenhum lugar do mundo? Boa noite, professor. Boa noite, Petri. Boa noite a todos que nos ouvem. Petri, a dolarização da economia argentina pressupõe uma coisa fundamentalmente para que ela ocorra: que haja dólares suficiente para dar sustentação às trocas internas e externas. A Argentina não tem esse volume de dólar que possa garantir a liquidez e possa garantir que o comércio flua, o sistema financeiro flua de uma maneira absolutamente normal. Então, a dolarização é algo fora de hipótese. A única alternativa para isso seria uma injeção de dólares brutal que os Estados Unidos viesse a fazer. Isso é absolutamente fora de hipótese, e, portanto, a dolarização é uma promessa que não vai ser cumprida. O que ele conseguirá fazer, no máximo, é tomar a moeda americana como uma referência para as trocas internas, para todas as transações ocorridas lá dentro. Isso sim, você pode tomar como uma referência e utilizá-la nesse sentido. Isso não é uma dolarização de fato e, portanto, isso não vai ocorrer. A outra questão está ligada ao Banco Central. Se você extinguir o Banco Central, nós teremos que alguma instituição, alguma outra que assuma as funções desse banco, cuidando do valor da moeda, da quantidade de moeda, das cotações internacionais das moedas, e que dê a isso tudo a credibilidade que um Banco Central oferece à população como um todo. Extinguir o Banco Central significa extinguir e renunciar à possibilidade da administração de uma política monetária, de uma preservação da moeda nacional, do seu valor. Portanto, tudo isso foi promessa de campanha, aproveitando essa situação muito propensa a ganhar votos a partir do populismo, sempre que há uma situação de pobreza extrema, como é o caso da Argentina hoje. 40% da população, como disse o Miguel Daoud, está na pobreza. Isso significa não existir emprego, os salários serem baixos, significa um momento terrível para o povo argentino. E ele vira vítima dessas promessas inexequíveis que o populismo traz no seu bojo. Essa história nós conhecemos bem. Agora, professor, qual seria a alternativa do ponto de vista econômico para tirar a Argentina dessa situação? Há algum paralelo, como o que aconteceu no Brasil no início da década de 90, com o Plano Real, imposto aí pelo presidente Fernando Henrique, na época ou não? Bom, uma solução para esse tipo de coisa passa sempre pelo longo prazo. Não há como você restaurar as finanças assim num passe de mágica. Não há isto. Nós vamos ter que reduzir os gastos governamentais. Eu concordo plenamente com um processo de privatização, desde que ele seja moderado, ele não caia nos extremos. Concordo plenamente com a extinção de alguns ministérios, no contexto dos ministérios todos, mas veja bem, cuidado com esses quatro ministérios da Educação, Ministério da Saúde. Não me parece plausível esse corte todo. Mas a redução dos gastos é necessária. E isso já traz um certo equilíbrio. A outra coisa que nós precisamos fazer é trazer o peso ao seu valor real. Isso passa por uma desvalorização do peso. Só que nós não podemos fazer essa desvalorização rapidamente. Por quê? Porque isso poderia beneficiar alguns setores exportadores, mas certamente seria uma forma de induzir outro elemento inflacionário na economia e de aumentar ainda mais as discrepâncias, as distâncias sociais já estabelecidas nesse instante. Teria que ser um processo lento e, portanto, não há grandes mágicas a fazer. Associar o Plano Real como uma solução para o plano argentino é muito difícil produzir um raciocínio dessa natureza, primeiro porque não há nenhuma articulação ainda à vista do setor econômico.
esse setor econômico que ele vai montar, nós não sabemos ainda como ele será articulado e com que competências ele conseguiria reunir para poder gerir um plano dessa natureza. Em segundo lugar, também não há apoio do Congresso, como o Fernando Henrique conseguiu obter durante o plano. Entendi. Então, eu diria, não há nenhum plano agora à vista que pudesse dar conta desse recado, sem, contudo, isso não pudesse se resolver com um plano desse no curto prazo a situação argentina. Mas no médio e longo prazo nós podemos ir evoluindo para uma situação muito mais favorável ao povo argentino e ao governo argentino. Perfeito, professor. Caberá ao MEI pensar um pouco mais moderadamente. Perfeito, professor. Obrigado pela análise, uma boa noite aí. Até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigado. Nós que agradecemos.